aqui ou no meio, por favor, vem para cá. Quem está mais ali atrás. Tirar um pouquinho vocês aí do conforto, só para poder centralizar aqui mais um pouco. Não tem chicote não, né, Laerte? Hoje não. Hoje nós estamos na 7ª edição do Issacar, a última desse ano, né? E para a gente é uma alegria muito grande, né, Davi? Da gente estar aqui mais nessa edição. Hoje a gente tem um cara que entende muito de software, de tecnologia, e ele vai participar com a gente hoje aqui, trazendo toda a sua experiência, né? Eu acho que tem muito para agregar aqui hoje no Issacar, né? E Davi vai fazer um disclaimer um pouquinho aí de quem é o Túlio, né? Davi? Isso aí. Daqui a pouco eu vou apresentar o Túlio para vocês, mas antes, Laerte, nós estamos na 7ª edição e por aqui passaram pessoas que contribuíram muito para o crescimento, para o desenvolvimento de pessoas que têm um sonho de empreender, e o Issacar tem esse objetivo. A gente vai dar a pausa nessa primeira temporada e queremos agradecer todos que passaram por aqui. Verdade. Eu abri o Issacar como primeiro palestrante, uma responsabilidade enorme, mas foi muito bacana. Verdade. Depois passaram por aqui Wagner Lucas, da Fly, Betinho da Autoescola, Letícia Barcelos, Aline, o Lucas, muitas pessoas que contribuíram, e a gente tem já... A Vilma, maravilhosa, dando aquela palestra sobre comportamento, as personalidades, né? Tinha gente que falava assim, esse sou eu. Muito bacana. E a gente já tem, Laerte, testemunho de pessoas que, através de Issacar, conseguiram aí montar o seu próprio negócio, empreender, tiveram coragem, né? Verdade. E uma coisa em comum que a gente percebeu aqui e aprendeu com todos que tiveram aqui, é que, assim, às vezes as pessoas, eu quero começar, eu quero empreender, mas eu não tenho dinheiro, acho que não é o momento, não é o tempo agora. E o que a gente observou em todas as pessoas que tiveram aqui? Eles também começaram do nada. Eles tinham uma ideia, eles tinham um propósito, e eles foram em busca desse propósito. Quem esteve aqui na primeira edição, que viu a história do Davi, é uma história emocionante, uma história que realmente impactante, mas de coragem, né? Desafiador pra caramba, porque não é fácil, né? Acho que empreender é mais incerteza do que certeza, né? Acho que a única certeza que a gente tem hoje é que vai pagar imposto, que a gente vai morrer um dia e que a mudança ela sempre chega, né? Verdade. Nunca vai terminar. E o resto a gente não tem certeza. Então... E assim como eu, Laerte, as outras pessoas que passaram por aqui também falaram sobre o fato de não desistir, de sempre se adaptar, de ser resiliente, de entender que nós não temos o controle sobre tudo que acontece na nossa vida, nós não temos o controle sobre as leis, não temos controle sobre a macroeconomia, sobre a taxa de juros, mas nós temos o controle sobre as nossas ações, sobre o que a gente faz com aquilo que os legisladores fizeram, com aquilo que os governantes fizeram, com aquilo que o economista decidiu lá na reunião do Copom. E aí, com essa personalidade, com essa característica, com essa atitude, a gente teve histórias inspiradoras e de pessoas que venceram mesmo diante de um cenário caótico. Eu sempre falo que estou empreendendo desde 2012 e de lá para cá a gente passou por greve de caminhoneiro, passamos por pandemia, governo de direita, impeachment de uma presidente, passamos por diversos cenários que já teve dias de a gente falar assim, caraca, agora é o fim, Túlio, agora não tem o que fazer. E o fato de você ter desafios, eles só tornam a gente mais forte depois que você vence. Depois que você passa, depois que você supera, depois que você consegue ter uma ideia, consegue ter realmente a atitude de empreender, de fazer diferente, quando você supera isso, você tem aí a oportunidade de contar lá na frente o testemunho e falar assim, não foi fácil, mas foi possível. E nós temos ainda, aqui no Issacar, Laerte, o objetivo de, além de falar sobre empreendedorismo, sobre vendas, sobre marketing, sobre ferramentas para você ter coragem de empreender, falar também que com Jesus, com Deus é mais fácil. Porque nós temos aquele sócio oculto, que as pessoas olham e falam assim, como que pode o Túlio crescer desse jeito? Como que pode ele ter uma agência que em Cabo Frio não tem outra, com tantos colaboradores, com clima organizacional legal, impactando pessoas, desenvolvendo pessoas, talentos? E aí, não pode. Cabo Frio é conhecido pela terra das pirâmides. Cabo Frio é conhecido pela terra do 171, verdade. Não do empreendedorismo, não é isso, Laerte? Verdade. Mas
a gente tem o nosso sócio oculto, que atua fazendo a parte mais difícil, que é o impossível. Agora, ele não vai fazer a nossa parte. Ele não vai acordar cedo, não vai trabalhar 4 dias incansáveis na Feira Mais Forte, igual eu estava esse final de semana, trabalhando. Eu te vi lá, fazendo tarde. ajuste de relógio e tudo. Estava com a minha equipe, a gente tem que liderar pelo exemplo. Então, se a equipe estava lá atendendo os clientes, eu estava lá com eles, os 4 dias da Feira Mais Forte, sucesso total de vendas. E a gente sempre tem a oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas. Então, Laerte, o resumo dessas 6 edições que tivemos foi esse, hoje a 7ª e última desse ano. E eu queria agradecer você, que já veio a primeira, veio a segunda, a terceira, que está aqui pela primeira vez, que vai honrar o Túlio aí, e queria que você fizesse um resumo rápido para a gente já apresentar o nosso palestrante. E a gente tem, como essa é a última do ano, né? Ano que vem a gente está pensando em fazer um novo formato e tentar, estou vendo com o Davi também, com o pastor Rafael, a gente criar uma escola, né? Falar um pouquinho sobre fluxo de caixa, sobre marketing, a gente tentar multiplicar isso para cada um de vocês que está começando, né, que quer empreender ou que já está empreendendo, de que forma que a gente pode ajudar você a alavancar os seus negócios. Então, a gente já está desenhando aí mais ou menos um modelo para que a gente possa divulgar e compartilhar isso com vocês, entendeu? Podcast, né, Leste? Podcast também pode ser. Sacar. É uma pegada bem legal que hoje em dia a gente tem essa oportunidade de compartilhar o conhecimento quando está dirigindo ali de uma cidade para outra, ou na academia. Então, Laerte, muita gratidão a você, gratidão a todo mundo, e vamos apresentar Recíproco. Vamos sim. Nosso palestrante da noite. Túlio Bittencourt é fundador e CEO da Software House Exponencial, uma empresa que nasceu com o propósito de fazer parte da história das empresas de software e tecnologia do Brasil. A Exponencial é hoje uma das principais referências nacionais em crescimento e gestão para empresas de software, ajudando centenas de software houses a estruturarem seus times, seus produtos, suas estratégias de marketing e vendas. Com sede aqui em Cabo Frio, a Exponencial também é reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar na região, por cultivar uma cultura de aprendizado contínuo, colaboração e propósito compartilhado. Então, eu queria que vocês recebessem com uma salva de palmas meu amigo Túlio, que vai compartilhar a sua história hoje com a gente. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Que alegria estar aqui com vocês e poder passar alguns minutos compartilhando um pouquinho do que Deus colocou no meu coração. A gente está num dia difícil, não é um dia fácil. Está aqui hoje, né? A igreja está em luto pela vida do pastor Levi. E quando eu soube do que aconteceu e quando eu olho para o rosto de cada um que está aqui, apesar dessa luz não ajudar muito, eu vejo porque Deus colocou no meu coração o que Ele colocou. Até pedi o pessoal da House, pode deixar essa música de fundo aqui tocando. Eu vejo porque apesar do Issacar ser um evento para empreendedores, e a cada 2 meses, praticamente, eu estou lá em São Paulo com 50 empresários de software, falando sobre negócios, falando sobre tudo isso que o Laerte falou, fluxo de caixa, legal? A gente fala sobre tudo isso. Estratégia de negócio, venda, funil de venda, e não sei mais o que, marketing, e tal. A cada 2 meses a gente está lá em São Paulo falando com esses empresários sobre isso. A cada 4 meses a gente faz um evento grande para todos os nossos clientes. Então, eu poderia subir aqui e falar com vocês sobre várias coisas sobre isso. Mas não foi isso que Deus colocou no meu coração. Quando o pastor Rafael esteve junto com o Davi lá na empresa, e falando sobre o Issacar, falando sobre o projeto do Issacar, Deus trouxe para o meu coração algo que não é novo, algo que eu ouvi lá em 2005. E eu estava com o meu coração muito apertado sobre se era isso que deveria falar ou não. Mas quando eu entrei naquela porta e eu vi 2 rostos aqui, 2 rostos que estão ali atrás, foi a confirmação de Deus de que era para compartilhar aquilo, porque eu não sei quantos de vocês, mas talvez alguns de vocês estão precisando ouvir o que a gente vai falar aqui. O tema que a gente vai bater um papo não é necessariamente sobre negócios, mas tem tudo a ver com negócios, que é sobre um plano e propósito. São 2 coisas fundamentais. Você até tem um negócio sem propósito. Muitas pessoas têm um negócio sem propósito.
Mas dificilmente um negócio fica de pé sem um plano. E dificilmente um negócio se perpetua sem um propósito. São duas coisas que só funcionam bem quando elas estão alinhadas, quando elas estão andando na mesma direção, no mesmo caminho. Quando eu tenho um propósito e tenho um plano, é sinal de que isso vai perpetuar. Agora, um plano sem propósito é como... A gente pode trazer no primeiro momento já uma alusão à Bíblia, quando a Bíblia, toda vez, eu não sei se você vai reparar, mas para você que conhece um pouquinho da Bíblia, em vários momentos da Bíblia, a Bíblia retrata a nossa vida como uma árvore. Toda vez que a Bíblia vai falar da gente sobre uma vida de sucesso, em vários momentos, em vários livros diferentes, em vários profetas diferentes, ele fala que nós seremos como uma árvore. E será, como que é uma vida de sucesso? E será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que no devido tempo dá o seu fruto, e que no dia mal, no dia da tempestade, no dia do calor, suas folhas não caem. Então, se a gente for pegar uma vida de sucesso, a gente pode comparar uma árvore. E aí, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu sempre falo disso, quando eu quero ilustrar algo sobre propósito, essa passagem ela é muito clara para a gente. Por quê? Qual que é o fruto de uma macieira? É a maçã. Qual que é o fruto de uma mangueira? É a manga. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Uma macieira come maçã? Uma mangueira come manga? Propósito só existe de verdade, e a gente só vai entender de fato quando a gente está vivendo um propósito, quando aquilo que a gente vive excede o nosso bem próprio. Quando aquilo vai além do que a gente faz por nós mesmos. Enquanto estamos fazendo, e aí vem um erro muito claro quando a gente vai falar sobre propósito, quando a gente vai buscar, porque a maioria das pessoas ainda estão em busca do que é um propósito na sua vida. A maioria das pessoas estão buscando encontrar o seu propósito. E aí o que a gente faz quando a gente vai ler livro de autoajuda, quando a gente vai ouvir palestra de coach, de não sei mais o quê, e papapá. E não é que isso esteja errado, não, mas o que a maioria, o que o mundo normalmente fala com a gente? Ele fala o seguinte: trabalhe, ou melhor, faça aquilo que você gosta, que você nunca vai trabalhar um dia na sua vida, é ou não é? Não é assim? Ou, quando a gente fala, vai encontrar o seu propósito, olha para dentro de você. Pega a sua força e faz aquilo que te faz forte. E o que você não é tão bom, delega. É ou não é assim? Só que aí a gente corre um risco muito grande nessa busca pelo propósito. Porque quando a gente vai olhar para dentro da gente mesmo, o que tem lá dentro são filtros muito errados. De pessoas que talvez, como o pastor Rafael, que a gente sabe um pouquinho da história dele, né? Pessoas que muitas das vezes não tiveram um pai presente, que a pessoa que talvez deveria mais amar você te abandonou quando era criança, e aí quando você traz para dentro da sua vida hoje, você vai olhar para dentro de você e você fala, nossa, mas será que eu mereço? Pessoas, amigos que te traíram, relacionamentos que acabou, o bullying que você sofreu na escola. Toda vez que você vai olhar para dentro de você, você vai encontrar um monte de ferida. E essas feridas são filtros, que quando a gente vai tentar encontrar o nosso propósito dentro da gente mesmo, o que acontece com a gente? A gente começa a achar que talvez a gente não mereça tanto, talvez aquilo não é para a gente, talvez a gente não é capaz. Talvez seu pai, sua mãe estava lá te chamando de burro quando você estudava. Talvez você sofria bullying na escola com isso. Você fala, não, eu nunca vou ser um empresário. Eu nunca vou conseguir nada na minha vida. Porque eu não fui o melhor aluno. Porque eu não terminei minha faculdade. Porque o mundo vai impondo essas coisas. Não, mas fulano tem faculdade, eu não tenho. Eu não tenho faculdade. Eu larguei no 6º período da faculdade. Ou então a gente vai olhar, quando a gente vai buscar o nosso propósito, para aquilo que a gente tem. Às vezes a sua família é uma família de médicos, e aí você é criado naquela de que você tem que fazer medicina, você tem que ir a família de advogados, não, você tem que fazer direito.
E você vai seguindo por aquele caminho. Não, mas qual é o carro que você tem? Como é que é a esposa que você tem? Não, como é que é a casa que você tem? E a gente começa a olhar para esse monte de coisa e começa a tentar olhar e ter esse filtro de quem a gente é, olhando para o que a gente tem ou para o que a gente viveu. Qual que é um propósito de um engenheiro? É construir um prédio. Se a gente for olhar por esse olhar. Qual que é o propósito de um médico? É operar, de um cirurgião, é operar. Se a gente for olhar só por esse olhar, está muito claro qual é o nosso propósito. Mas a gente pode ir lá na Bíblia, por exemplo, e a Bíblia conta a história de um cara que ele era pescador. E qual que é o propósito de um pescador? O propósito de um pescador é pescar, pegar o peixe, limpar o peixe, ir para o mercado, vender o peixe e trazer o seu sustento para dentro de casa. Só que certo dia, lá na Bíblia, e talvez esse seja um dos grandes exemplos que a gente tem sobre o que de fato pode ser um propósito, certo dia, Simão Pedro, ele tinha passado a noite inteira pescando. E a vida tinha colocado que o propósito dele era ser um bom pescador, e ele era um bom pescador. Só que naquela noite ele não tinha pego um peixe. Ele estava lavando as redes na beira da praia. E, de repente, um camarada veio andando com uma multidão seguindo ele, um tal de Jesus. Veio caminhando e a multidão parou porque queria ouvir Jesus. E Jesus olhou para o barco e falou: ô moço, eu posso subir aí? Posso usar teu barco de palanque? Posso usar teu barco de púlpito? Só para eu poder falar com essa multidão aqui? E ele falou: vai, já estou lavando as redes mesmo. Vai, fala aí. E continuou. E Jesus subiu e falou o que tinha que falar com o povo. E aquele momento não era o momento do povo, era o momento de Pedro. Tanto é que a Bíblia não diz nem qual foi o sermão daquele dia. A Bíblia não relata sobre o que Cristo falou naquele dia. Não fala isso. Quando terminou aquele momento, Jesus falou: a gente pode dar uma volta no seu barco? Eu gostei pra caramba do seu barco, cara. A gente pode dar uma volta? Vamos ali pro meio do mar, para mim andar de barco? E eles foram. E quando estava lá no meio, Cristo chegou para Pedro e falou o seguinte: olha só, cara, faz o seguinte, pega a tua rede e joga aí no mar aí. O que Pedro fez? Pedro jogou a rede? Sim ou não? Mas ele só jogou a rede? Não. Antes de jogar a rede, Pedro falou: olha só, Jesus, você não está entendendo. O senhor, um pregador aí, um rabino, sábio, né, falou uns negócios bonitos aí no barco aí, né, o povo todo chorou, foi muito legal, mas assim, ó, o senhor entende de falar com os outros. Quem entende de peixe sou eu. E eu passei a noite inteira aqui jogando rede, cara. Tem alguma coisa acontecendo nessa água aí, ó, que não vai dar não, velho. Eu faço isso aqui minha vida toda. Você que só fala e nunca pegou um peixe na vida vai me dizer o que eu vou fazer? Imagina a cara de Jesus para ele. Jesus deve ter olhado e falado: sabe de nada, inocente. Né? Mas aí vem um ponto-chave nessa história. Pedro falou assim: ó, então vamos fazer o seguinte, já que você está falando, só para mim provar que você está errado, sob a sua palavra, lança a rede. E a Bíblia relata que veio tanto peixe que a rede estava arrebentando. E aí, naquele momento, Pedro, com toda a sabedoria dele sobre o mar, sobre o peixe, ele sabia que aquilo não era normal. Ele sabia que aquilo não podia estar acontecendo aquilo. Ele sabia que tinha algo além do normal, algo além do que estava acontecendo ali, não podia ser. Ele passou a noite, ele entendia daquilo, não era a época para ter aquele monte de peixe. E a Bíblia relata que naquele momento, o que acontece com Pedro? Pedro se ajoelha e fala: Senhor, sai de perto de mim. Eu não mereço isso. Eu não mereço a sua presença aqui, porque eu sou sujo. Eu sou um pecador. Naquele momento, Pedro
se quebranta diante de Cristo. E naquele momento, é o momento em que Deus fala para ele: cara, tu não é um pescador de peixe, velho. Tu é um pescador de homem. Quando a gente fala de propósito, para a gente deixar muito claro o que aconteceu com Pedro nesse momento, tá? Você imagina o seguinte: você imagina que o meu amigo Laerte aqui, ele tem uma fábrica de fazer caneta. Ele faz caneta. E caneta tem um propósito. Mas imagina que essas canetas tenham vida, tá? E aí, essas canetas foram feitas e foram colocadas no mercado. E aí o Davi foi lá, comprou uma caixa de caneta e levou para casa. Todas embaladinhas, bonitinhas, redondinhas, direitinhas. Quando chegou em casa, a esposa do Davi abriu a caixa de caneta, enrolou o cabelo e pegou uma caneta dessa que nunca foi usada e colocou no coque. Vai segurar o coque? Vai cumprir bem esse trabalho? Agora deixa eu te perguntar, esse é o propósito daquela caneta? Foi para esse propósito que essa caneta foi criada? E essa caneta, ela nunca escreveu. Ela nunca viu um papel. Você acha que se ela olhar para dentro dela, ela vai descobrir para que ela serve? Como que a gente vai sentir falta de algo que a gente nunca conheceu? Qual é a única pessoa no mundo que vai poder olhar para essa caneta e falar: o seu propósito não é segurar um coque? Quem? A pessoa que a criou. Pedro poderia ser o melhor pescador de todos. Ele poderia fazer aquilo com muita excelência, mas ele jamais viveria o seu propósito olhando só para dentro dele. Quando a gente vai buscar sobre propósito, lá no início de tudo, era só barro que existia. E alguém pegou esse barro e soprou uma alma ali dentro. Você acha que esse barro tem a capacidade de sozinho entender para que foi criado? Você acha que é ele olhando para as feridas dele, olhando para o que ele viveu, olhando por tudo que ele passou, que ele vai conseguir encontrar a resposta? A resposta do nosso propósito, ela vem de fora, ela vem de cima, ela não vem de dentro. A gente não vai encontrar propósito buscando com a nossa própria força. O propósito só nasce dentro do quebrantamento. Por quê? Porque quando a gente olha, quando o nosso propósito está baseado no que a gente vive, na primeira traição você acha que está tudo errado. Você acha que o que você faz não presta. Na primeira dificuldade que a tua empresa passa, ou no primeiro CNPJ que você quebra, você acha que você é incapaz. Esse mesmo cara que teve um encontro com Deus lá dentro do barco, certo dia Jesus chegou para ele e falou assim: meu filhinho, você é muito fiel a mim, não é? Ele falou: sou. Você me ama? Ele falou: te amo. Mas essa noite, antes do galo cantar 3 vezes, você vai me trair, cara. Você vai me negar. Jamais, Senhor. Jamais vou fazer isso. E no momento de maior dor, no momento de maior dificuldade de Jesus, cercaram Pedro e falaram: ele estava com Cristo, ele também é deles, vamos pegar ele. Ele falou: eu não conheço esse cara não, eu nunca vi esse cara. Mas no meio daquela multidão, Jesus olhou para esse cara e Jesus sabia quem ele era e o que ele ia se tornar, independente dos erros deles. Encontrar um propósito não quer dizer que a gente vai viver uma vida de perfeição. Não quer dizer que a gente vai viver uma vida em excelência, sem erro, e que tudo vai dar certo. Por quê? Porque é isso que muita gente está esperando. Que eu vou ter o meu propósito, e a partir de agora, Deus vai me abençoar e tudo vai dar certo. Não vai. Pelo contrário, fica mais difícil. Não fica mais fácil, não. Quando
Quando eu falei que o que eu ia contar aqui não é novo, é sobre isso aqui. Eu estou falando com vocês sobre propósito, e uma coisa vai juntar com a outra. Por quê? Um propósito sem um plano também é só uma vida que às vezes não vai ser vivida na sua totalidade. Passa para mim o próximo slide, por favor. Quando eu estava aqui, essa aqui é a Software House Exponencial, a nossa empresa lá hoje. E eu vou voltar no final para falar sobre ela com vocês. Passa para o próximo para mim. Isso aqui foi o último Issacar. Eu estava sentadinho ali, mais ou menos onde estava o Alessandro, e tirei essa foto. E foi aqui que nasceu no meu coração. Eu nem sabia que eu ia estar aqui no próximo. Eu nem sabia. Mas eu tirei a foto e falei assim, ó, o dia que Deus me colocar ali em cima, eu vou continuar desse momento aqui, ó. Que a Aline botou assim, ó, Deus é o maior estrategista de todos. Ele nos deu o propósito. E o propósito é o melhor marketing que existe. Mas por que Deus é o maior estrategista de todos? O que prova que Deus é o maior? Que Ele nos deu o propósito, está muito claro. Ele é o nosso Criador. Ele sabe por que nos criou. Agora, por que Ele é o maior estrategista? Passa para cá e agora eu vou compartilhar com você algo que eu ouvi em 2005. E que me acompanha todas as vezes nos momentos difíceis, ou todas as vezes que eu vou sentar para fazer um planejamento da empresa, e todas as vezes que eu penso em postergar alguma coisa, e que eu tento fazer alguma coisa que eu vejo que eu vou fazer de qualquer jeito, eu lembro dessa mensagem, eu lembro do quanto Deus foi cuidadoso com a gente em cada momento, em cada situação. Passa para a próxima mensagem, para o próximo slide, por favor. Sucesso na vida depende de você abraçar o propósito original pelo qual você foi criado. E a gente já viu que a gente não vai encontrar isso dentro da gente. A gente vai encontrar lá fora. Mas esse propósito acompanha um plano. E vamos ver no próximo slide aqui como é que Deus começou um plano para que hoje a gente estivesse aqui. Pode passar para mim, por favor. Olha só. Lá em Gênesis, quando Deus começa a criar as coisas, em Gênesis 1, Deus coloca assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse foi o primeiro momento da criação de Deus, nos primeiros 7 dias ali, né? Os primeiros 6 dias Deus criou. E tem uma coisa muito importante que você vai ver: tudo que Deus criou é bom. Você vai vendo até esse momento, Deus vai falando assim, ó, que Deus falou, haja luz e houve luz. E Deus viu que a luz era boa. Deus falou que reparte o mar e coloque terra no meio do mar, e Deus viu que a terra era boa. Mas tem uma coisa que Deus falou que não ficou bom. Tem uma coisa que não ficou bom nesse negócio que Deus criou. Túlio, que heresia é essa? Não sou eu. Talvez quem escreveu esse negócio aqui é que errou. Passa para o próximo slide para mim, por favor. Porque olha só, no capítulo 1 ele falou que Deus criou o homem e a mulher. Mas aí no capítulo 2, Deus falou o seguinte: e disse o Senhor, não é bom que o homem esteja... Mas como é que o homem está só no capítulo 2, se no capítulo 1 Deus falou que criou o homem e a mulher? Tem alguma coisa errada aí, não tem? Tem alguma coisa errada. Ou não? Por quê? Deus é um Deus de princípios. Lá Salomão vai dizer o seguinte: pode, porventura, o engenheiro levantar um prédio sem antes desenhar como vai ser a estrutura desse prédio? Não pode. Essa passagem que diz assim, olha só, Deus, de tudo que Deus criou, Ele falou que era bom, mas tem uma coisa que Deus falou que não era bom. Não era bom que o homem ficasse só. O ser humano não nasceu para viver sozinho. Não existe felicidade se ela não for compartilhada. E Deus, aí, nesse capítulo 2, que parece que é um erro, parece que tem alguma coisa errada ali, mas isso começa a revelar para a gente o mistério de Deus. Isso mostra que em toda a sua completude, em todo o seu porquê, em toda a sua onipresença, onisciência e onipotência, Deus se sentiu sozinho. Não essa solidão que a gente fala, que a solidão de enfermidade que a gente sente, que causa depressão. Não essa solidão. Mas Deus sentiu falta de
anelar com alguém, de regozijar com alguém, de dividir a sua felicidade, a completude da sua criação. E Deus, sendo um Deus de princípios, para cumprir esse propósito, Deus traçou um plano desde a criação do mundo. Passa para mim para o próximo slide. Não tem sucesso no negócio, não tem sucesso na vida, se a gente não seguir princípios. Tem princípios que são inquebráveis. Tem princípios que, se quebrá-los, é certo de que as coisas não vão dar certo. Uma vida correta é uma vida que segue princípios. Porque sem princípios, qualquer plano que você fizer vai ser frustrado. Eu vou abrir um negócio. Eu vou, mas eu não vou emitir todas as notas. É só esperar o tempo da sua colheita ruim chegar. Não, Túlio, mas a gente não sobrevive se não emitir, porque o imposto é muito alto. Joga dentro das 4 linhas, cara. Joga dentro das 4 linhas, que Deus vai te honrar. Se tem uma coisa que não falha, é a lei da semeadura. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Se a gente planta amor, a gente colhe amor. Se a gente planta coisas boas, vamos colher coisas boas. Então a gente precisa seguir princípios. E Deus, Ele traçou um plano, e quando a gente começa a seguir princípios, vai acontecer o que vai acontecer nessa história aqui. Porque tem hora que parece que a gente é louco. Mas você, Laerte, você quer ser gerente de banco? Não. Você não vai ser na vida, não. Você vai abrir a maior joalheria da região. Que isso, cara? Não. Isso não vai acontecer para você, não. Eu lembro bem, na minha jornada, que durante alguns anos no começo da minha trajetória, eu não sei se vocês vão lembrar, mas tinha antigamente tinha aquelas bizinhas com caixa de som atrás, lembra? Que o pessoal fazia propaganda na cidade. Eu trabalhei durante vários anos naquela bizinha. Sabe, aquele capacetinho de franguinho da Sadia, sabe? Rodando o dia inteiro com a música do supermercado Tinoco no meu ouvido, que eu sei cantar até hoje, Didim Barreto. Sei cantar até hoje aquela música. Eu lembro, quando nós fomos fazer o nosso primeiro evento em São Paulo, a gente estava no carro indo para São Paulo, e aí tem 2 colaboradores que são lá de Iguaba, né? E eles conversando, né, que eles trabalharam no mesmo lugar lá em Iguaba, numa imobiliária. E eles no carro comigo conversando, e falou: cara, olha de onde Deus tirou a gente, para onde a gente está indo. A gente está indo para São Paulo fazer um evento. Eu falei: cara, eu não sei por que vocês estão nessa felicidade, porque teve um dia que vocês trabalhavam no ar-condicionado, arrumadinho na imobiliária, e eu passava de motinho, e meu sonho era trabalhar naquela imobiliária. Vocês trabalhavam. Só que, se você for falar isso, parece que você é louco. Eu trabalhava num salão em Niterói de um jogador de futebol e eu ganhava R$1.000 na época por mês nesse salão. Na época era um salário ok, bacana. Só que eu tinha um sonho de trabalhar com tecnologia. E aí surgiu uma vaga para mim trabalhar numa empresa aqui em Cabo Frio, consertando o computador. E era R$300 a menos de salário, era R$700. Eu não pensei 2 vezes. Falei: o quê? Tchau. R$1.000, R$700, mas eu vou trabalhar com o que eu quero, com o que eu sonho trabalhar. Resultado, a menina que eu namorava na época me deu um pé na bunda, falou que eu era um cara sem ambição na vida, que eu estava andando para trás. Quando você segue princípios, você vai parecer louco para o mundo, cara. E essa história aqui parece que é loucura. Passa para a próxima slide. Passa para o próximo slide para a gente aqui, ó. Como eu falei, o ser humano não foi criado para viver só. Pode adiantar para o próximo. Essa parte eu já coloquei. E, bom, Deus criou tudo, estava tudo bonito, perfeito lá, e Adão estava lá no Jardim do Éden. E Adão estava feliz com Deus. Adão, toda tarde, a Bíblia diz isso, que ao cair da tarde, Adão se reunia com Deus. Olha só, quer coisa melhor do que essa? Você todo dia, no final da tarde, poder ter um momento com seu Criador. Todo final da tarde ele podia ter isso. Ele tinha a vida perfeita, não faltava nada no Jardim do Éden. Nada.
E aí Deus olhou para Adão e deve ter falado assim: bom, esse cara está feliz demais. Eu tenho que fazer alguma coisa com ele. E aí Deus chamou Adão num belo dia no final da tarde e falou: Adão todo inocente, fala, Senhor, tudo bom? Como é que foi o dia? Foi maravilhoso. Hoje eu colhi os rabanetes, né? Hoje eu comi um negócio chamado banana. Sabe, que negócio gostoso, Senhor. Obrigado por fazer isso. E Deus falou: então, Adão, que bacana. Amanhã eu quero que você faça um negócio diferente, Adão. Falou: o quê, Senhor? Amanhã eu quero que você, está vendo aquela planície lá? Eu quero que você ande até lá no final daquela planície e todo bicho que você vê, você vai dar um nome para esse bicho. Todo bicho que tiver, você vai dar um nome. E no final do dia você se encontra aqui comigo. Só isso, Senhor? Só isso. Então Adão foi. No dia seguinte acordou cedo e falou: vamos lá, vamos fazer o que Deus colocou para mim fazer. E Adão saiu. Só que presta atenção, o Adão que começou aquele dia não foi o mesmo Adão que terminou. O Adão que foi se encontrar com o Senhor no final daquela tarde não era o mesmo Adão feliz do dia anterior. Ao cair da tarde, Deus apareceu para Adão e falou: e aí, Adão, como é que foi? E Adão olhou para Deus e falou: tem um negócio errado. Isso que tu fez comigo não se faz. Eu disse: eu não estou entendendo, Adão. O que tem de errado? Mandei você sair. Não, você já estava armando para mim. Eu tinha que saber, eu fui muito inocente. Você estava armando para mim. Isso não se faz. Eu falei: Adão, não estou te entendendo, Adão. Qual foi, Adão? Você falou: andei você fazer, botar nome nos bichos. Ele falou: não, tem alguma coisa errada. Eu falei: Adão, o que está errado? Ele falou: eu fui lá botar nome dos bichos, e aí eu fui lá e vi que tinha um rinoceronte. Mas o rinoceronte tinha uma rinoceronta. Eu vi que tinha um girafo, e o girafo tinha uma girafa. Eu vi que tinha um leão, e o leão tinha a leoa. Ele falou: tá, e Adão, o que tem de errado com isso? Ele falou: então, cadê a minha Adana? Está faltando isso. Por que todo bicho tem um par e só o Adão não tem? Isso está errado. E aí vem uma das primeiras coisas que Deus coloca na gente. Deus traçou um plano. Mas para que esse plano se cumpra na nossa vida e que a gente viva 100% do nosso propósito, é o seguinte: a gente não consegue sentir falta daquilo que a gente nunca viveu e nunca experimentou. Se a gente está cheio de si, se a gente acha que a gente sabe tudo, que a gente é muito bom, que a gente tem todas as respostas, que a gente estudou, que a gente fez faculdade, meu irmão, Deus não vai conseguir operar ali. Deus não vai conseguir fazer você viver o seu propósito se quando tudo da sua vida gira em torno de você. Para que Deus cumpra o propósito na sua vida, Ele precisa abrir um espaço dentro de você. E isso está acontecendo o tempo inteiro. O difícil é a gente conseguir entender esses sinais. Mas quantas dificuldades na sua vida, quantos momentos da tua vida, tu já não chegou sozinho, orou, chorou e falou: Deus, por que isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Por que eu nasci nessa família? Por que só eu não tenho condição disso? Por que isso só acontece comigo? Por que para os outros dá certo e para mim não dá? Toda vez que você estiver numa situação dessa, você vai lembrar que você está como Adão, que acabou de voltar de botar nome nos bichos. É Deus abrindo espaço dentro do seu coração para Ele poder trabalhar. No dia mais difícil da sua vida, você deve ter orado para Deus e deve ter pedido algumas coisas que pareciam impossíveis. Mas quando você vai olhar hoje, talvez hoje, você esteja vivendo exatamente aquilo que um dia você pediu para Deus. Talvez hoje você está vivendo isso e você ainda assim não consegue ser grato, porque Deus abriu espaço dentro de você. E o que você fez? Com seu ego, com seu orgulho, você foi lá e fechou. Só que tem uma boa notícia disso: Deus não desiste da gente. Ele vai abrir espaço de novo. Ele está todo dia fazendo isso, todo dia abrindo espaço. Então a primeira coisa para a gente viver o nosso propósito é: a gente tem que deixar de olhar para dentro e olhar para quem nos criou. Segundo, Ele vai abrir espaço dentro da gente.
Bom, Deus falou, então tá bom, Adão. É isso que você quer? Bom, você tem certeza? E Deus falou com Adão, possivelmente. Falou, Adão, olha só. A partir do momento que eu começar esse processo, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Acho que domingo retrasado, o pastor Glautinho estava pregando aqui, e ele falou, né, que antes de casar ele fez a besteira, entre aspas, de falar com a esposa dele que ia ficar uma semana sem ver ela antes do casamento. Ele falou que foi a última semana de paz da vida dele. E aqui tem um ensinamento de mistério de Deus na nossa vida, né? Adão estava muito feliz, sozinho no paraíso, até que chegou Eva. E Deus possivelmente avisou, falou, cara, você não vai ser mais o mesmo, você tem certeza? Só que naquela ânsia, naquele desejo, eu quero. E aí vem o segundo ensinamento para a gente, o terceiro ensinamento para a gente sobre esse propósito. O que aconteceu? Passa para mim para o próximo slide, por favor. Passa para o próximo. Passa para o próximo. Gênesis 2. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Aqui vem o nosso, acho que é o terceiro ensinamento sobre isso. Primeiro, a gente precisa olhar para o nosso Criador. Adão olhava para ele toda a tarde e seguia os passos dele. Segundo, ele precisa abrir dentro de nós esse desejo. Legal? Uma vez que ele começa, que a gente desejar muito isso, a gente não volta mais a ser o mesmo. E o terceiro, Adão adormeceu. Quando a gente adormece, o que garante que você vai acordar no outro dia? Além da graça de Deus. Porque toda noite, quando a gente adormece, o que acontece? A gente perde o controle. O que Deus fez com Adão e o que Adão permitiu que Deus fizesse foi que Adão entregou nas mãos de Deus o controle. Adão teve que perder o controle. Se a gente fica tentando levar a nossa vida na palma da nossa mão, do nosso jeito, meu irmão, a gente nunca vai viver o nosso propósito. A gente nunca vai viver essa completude de Deus. Por quê? Davi está aqui. Davi, empresário, deve faturar alguns milhões. Mas os próximos milhões da Arte em Ouro é um abismo e escuridão. Ele não sabe o que está lá. E para viver isso, tem que dar frio na barriga. Porque se ele já soubesse, e se fosse confortável para ele, ele já estava fazendo o dobro, o triplo. Mas por que ele não faz ainda o dobro, o triplo? Ele tem 80 colaboradores hoje, por que ele não tem 160? Porque de 80 para 160 é um passo no desconhecido. Tem que dar frio na barriga. Tem que perder o controle para aprender coisa nova que você não sabe, para admitir que você não é tão bom quanto você acha que você é, para ouvir outras pessoas que têm mais experiência que você, para ouvir teu colaborador durante o dia que fala, você está errado, e ter que abrir mão desse orgulho e falar, cara, eu estou errado. Senão a gente não vive essa completude desse propósito. E aí o que aconteceu? Adão dormiu. E aí passaram-se algumas horas. Adão deve ter acordado, meio grogue, meio sonolento ainda da anestesia. Falou, o que me aconteceu? Eu não lembro. O que se passou por aqui? Ai, tem alguma coisa doendo? O que será que foi? E Deus está olhando. E aí, Adão, tudo bom? Mais ou menos. Estou sentindo um negócio aqui que eu não estava sentindo antes. Ei, está me faltando um negócio aqui. Ele falou, você não me falou que queria tanto? E eu falei que você não ia voltar a ser a mesma pessoa. E não vai nunca mais, porque não vai nascer outra costela. Eu falei, não, mas o senhor não me falou que ia ter que arrancar a costela
para poder me dar essa bênção. Porque se o Senhor tivesse me falado, eu não queria. E aí o pastor Rafael repete muito isso aqui, né? Deus, Ele pode revelar até o destino final, mas Ele não te mostra o processo. Porque se Ele te mostrar o processo, você não vai deixar Deus trabalhar. Quando Ele chamou Moisés lá na sarça, e Moisés tirou lá a sandália, falou: Senhor, eu estou aqui, então vamos lá, liberta o povo. Vamos para a terra prometida, vamos! E vamos ter que ficar 40 anos no deserto. Aí não, peraí, não, pô, tem a cebola legal aqui no Egito, pô, 40 anos no deserto? José, você vai governar sobre a tua família, sobre os teus irmãos no Egito, e vai ser um governo próspero. Ô Senhor, estou dentro. Bora para cima então. Mas você vai ser vendido como escravo. Ah, não, deixa eu cuidando das ovelhinhas do meu pai aqui, meu irmão. Deixa eu quietinho, que Deus não vai mostrar para você a jornada. Deus não mostra essa jornada. E às vezes, quem não tem um propósito, quem não está com a árvore fincada, com a raiz forte, é nesse momento da jornada. Porque o que acontece com uma árvore de raiz rasa? Uma árvore de raiz rasa, suas folhas secam na primeira estiagem de chuva. Uma árvore de raiz rasa não fica de pé no momento da dificuldade. A gente precisa estar com a raiz profunda para isso. E aí vem o quarto ensinamento de Deus. Legal? Para você viver o seu propósito em completude e cumprir esse plano, vai doer. Não vai ser fácil. Pedro foi chamado lá, ó. E vários outros discípulos juntos. Foram crucificados de cabeça para baixo, tiveram a cabeça entregues em bandejas de prata, foram apedrejados, foram exilados. Mas ainda assim não negaram o seu propósito. Sabe por quê? Porque todo propósito, ele só é vivido em completude quando a gente tem um momento de quebrantamento. Nesse momento, Adão foi quebrantado. Deus tirou um pedaço dele. E ele não ia voltar nunca mais a ser a mesma pessoa. E Adão acordou e, enquanto a anestesia passava, ele estava bravo com Deus. Falou: cara, mas eu não te dei autorização para tirar nada de mim. Por que você vai arrancar isso de mim? Ele falou: calma, você não me pediu um negócio? E aí você imagina assim, uma cortininha, sabe, fechada assim. De repente essa cortina começa a se abrir. E lá está Eva. E aí Adão olha, eu fico imaginando igual aqueles desenhos animados do Pica-Pau, essas coisas, sabe? Quando ele vê que vira um lobo assim, sabe? Adão deve ter visto, obrigado, Senhor. Se eu soubesse que era tão bom assim, pode arrancar outra aqui, ó. Te faz mais 2, 3 dessa. E Adão deve ter feito o quê? Saiu correndo para se encontrar com Eva, e aí Deus deve ter pegado Adão e falou: calma, vem cá, cara. Deixa eu te contar um negócio que você não sabe ainda. Esse negócio aí não é fácil de operar, não, cara. Não é fácil de compreender isso aí, não. Eu criei ela, escrevi um manual para ela. E vou te falar que nem eu entendo ela direito. E o que é melhor, eu acho que às vezes nem ela se entende. Você tem certeza? Ela é claro que eu tenho. E Adão vai. E aí, nesse momento, quando Adão encontra e vai ter comunhão com Eva, Deus faz uma outra loucura com a gente. Deus faz um outro negócio que é difícil de entender. Passa para mim aqui para o próximo slide. Passa para mim para o próximo slide, por favor. Olha só, pode passar para o próximo. Uma vez que você decide viver seu propósito, você nunca mais volta a ser a mesma pessoa. Pedro se chamava Simão. Mudou até o nome. Cristo mudou até o nome dele. A gente não vai viver o propósito no conforto do nosso ar-condicionado, achando que está tudo bem, que não vão ter dias difíceis. Eu abri a minha empresa em 2016. 2017 teve o primeiro colaborador. São quase 10 anos nessa jornada. E muita coisa já aconteceu. Momentos difíceis que me fez pensar em parar.
pessoas que diziam que está comigo e depois não estavam mais, pessoas que literalmente saíram e falando mal, pessoas que me traíram, que abriram empresas e foram ser concorrentes. Muitas coisas vão acontecer. Mas quando você tem a raiz profunda, cara, você não volta a ser mais a mesma pessoa. Passa para mim para o próximo slide, por favor. Aí acontece um dos maiores mistérios e aonde Deus revela o plano dele. Porque a gente já tem a primeira loucura, né? Deus falou, criei o homem e a mulher, depois falou que o homem estava sozinho. Caramba. Agora, quando Adão vai ter com Eva, e eles se encontram, e vão ter comunhão um com o outro, Deus diz o seguinte: portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma. Agora deixa eu te perguntar, Laerte, que pai e que mãe é essa? Adão e Eva, que pai e que mãe é esse? E tem uma curiosidade que Alessandro gosta dessas curiosidades, né? Que eu fiquei pensando se Adão e Eva não tinham umbigo. Ainda tem isso, né? Eles não nasceram de parto. Possivelmente Adão e Eva não tinham umbigos, né? Agora volta para a história. Eu também, quando eu falei, é verdade, cara, Adão e Eva não tinham umbigo. Mas que pai e que mãe vai ser esse que a gente vai deixar, cara? Se não tinha pai e mãe nenhum. Que loucura é essa que Deus está fazendo? Naquele momento, Deus estabeleceu o final do seu plano. Deus terminava em Adão e Eva de desenhar qual era o seu plano. Porque Deus, quando Ele criou Adão e Eva, quando Ele criou esse mundo e criou Adão e Eva, foi a construção do plano de Deus. Porque em algum momento, Deus, na eternidade, Ele se sentiu só. Ele se sentiu no desejo de compartilhar a alegria dele com alguém. Mas Ele não tinha ninguém. E Ele estabeleceu um plano que ia durar alguns milhares de anos até esse plano poder se realizar. Nesse momento, a gente viu que a gente não consegue sentir falta daquilo que a gente não conhece. Deus precisa abrir um espaço em nós. Nós precisamos perder o controle para que esse propósito se cumpra na nossa vida. Ali Deus selou o seu plano. Você já fez um plano de negócio para a tua empresa? É assim, esse foi o plano de Deus para com a humanidade. E Ele selou ali. A partir dali Ele começaria a executar. Porque Deus é um Deus de princípios. Ele não vai fazer nada aleatório. Então por que Ele escreveu isso? Bom, passa para mim para o próximo slide. Qual foi a consumação desse plano? Preste atenção agora. Se você puder até fechar seus olhos, para pensar um pouquinho, refletir na sua vida. Não vou fazer nada de coisa que não, é só para você prestar atenção e imaginar esse momento. Que ali se estabeleceu o final do plano de Deus. Passa para mim para o próximo slide. E só presta atenção no que eu vou te falar. Mateus 26 diz assim: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Passa para o próximo slide. Em algum momento, Adão sentiu falta daquilo que ele nunca teve. E nesse momento, Jesus sentiu a dor de perder aquilo que ele nunca tinha perdido. Nesse momento, algo é tirado de Cristo. Porque Ele veio para cumprir um propósito. E a gente imagina que ele é um super-homem, né? Um super-homem. Mas Ele foi colocado nesse mundo com um propósito de sofrer as dores e as aflições desse mundo para que mostrasse para que eu e você também poderíamos vencer esse mundo. E Ele sofreu as mesmas aflições. E nesse momento, Ele sentiu um temor dentro dele. Ele falou, se possível, afasta de mim esse cálice. Assim como Adão sentiu a dor de não ter a Eva, Jesus começou a sentir essa dor agora nesse momento. Passa para mim para o próximo slide. E aí vem a segunda em Lucas 23, que diz assim: e clamando Jesus com grande voz disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu
Espírito. O que aconteceu nesse momento? Assim como Adão perdeu o controle quando dormiu, nesse momento Cristo entregou o controle ao Pai. Ele perdeu o controle. Ele teve que entregar o controle nesse momento. Ele não tinha mais controle sobre o que ia acontecer dali para frente. Ele estava ali para cumprir o propósito. Passa para o próximo. E perto da hora nona exclamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Nesse momento, ele teve que se afastar do seu pai e da sua mãe. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua esposa e serão uma só carne. Assim como aconteceu com Adão, cada uma das fases, no plano que Deus desenhou lá no Éden, esse plano vai se cumprir na vida de Cristo. E ele falou, deixar e unir-se-á a sua mulher e serão uma só carne, porque a partir dali nasce algo novo. E o que nasce dali? Passa para o próximo slide para mim. Próximo slide. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança. E logo saiu água e sangue. Qual que é o milagre que acontece com a gente? Todas as vezes que de dentro de um corpo humano sai água e sangue. O milagre do nascimento. Nesse momento, por que sairia água e sangue de dentro de Cristo? Senão para cumprir um plano. Nesse momento, Deus chega ao final do seu plano, que Ele traçou lá desde o começo, para encontrar a sua noiva. Foi na morte de Cristo que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, para que a gente pudesse ter comunhão com Ele, diretamente com Ele. Deus traçou um plano e veio durante todos esses anos buscando encontrar a sua companheira, buscando encontrar o cumprimento desse propósito. Eu ouvi essa mensagem em 2005 e isso nunca saiu da minha mente. O quanto Deus foi cuidadoso com o seu plano. O quanto Deus, mesmo que parecesse loucura para todos que estavam vendo ou vivendo aquilo, Ele traçou um plano e Ele foi fiel a esse plano. E o quanto isso doeu também nele. Quantas coisas aconteceram ao longo dessa jornada que Deus teve que construir, desconstruir, construir, desconstruir. E veio Sodoma e Gomorra, e veio o dilúvio, e veio a Babilônia para o seu povo, e várias coisas foram acontecendo até que Ele teve que dar o seu próprio filho para o cumprimento desse propósito. A gente está achando que vai ver um vídeo no YouTube e que a nossa vida vai mudar, que a nossa empresa vai dar certo. Não é por aí. Você pode até ter um negócio de sucesso por um tempo. Se a raiz não estiver profunda, ele não vai sustentar o dia difícil. Agora a gente vai viver um momento parecido com esse, aonde a gente vai começar a ver muitas pessoas sem propósito comprando o partido de A ou B nas eleições que estão por vir. Deixa eu te guardar uma coisa, meu querido. Quem tem propósito prospera com Lula ou com Bolsonaro. Porque não é o Lula ou o Bolsonaro que vai determinar o teu futuro, é aquele que te criou, é aquele que soprou a vida dentro de você. Se o que tu faz hoje transcende um bem próprio e abençoa, se hoje você é a árvore plantada junto ao ribeiro, que no tempo certo dá seu fruto e que serve de abrigo para aqueles que estão na jornada, e aí vem um ensinamento que eu aprendi com a vida. A Bíblia diz que nós somos como árvores. E na primeira vez que eu fiz, eu escrevi um livro, Gestão com Propósito, e a primeira vez que eu fiz a série de vídeos do Gestão com Propósito, eu falei exatamente sobre isso.
sobre o quanto a empresa é uma árvore na vida das pessoas, para promover sombra, para promover alimento no dia difícil. Só que eu não tinha visto uma coisa que eu fosse só descobrir com o tempo. A árvore, ela serve de alimento para muitas pessoas. Ela serve de refrigério para muitas pessoas. Mas ninguém mora na árvore. E quem cuida da árvore, às vezes é um ou dois, onde ela está plantada. E aí a gente abre uma empresa e acha que as pessoas vão ficar ali para sempre. E que quem sai dali é ingrato. Quem sai dali não presta. E que não, porque tem que viver, tem que ter cabeça de dono. Não, meu querido. Quando tu sabe por que você faz, as pessoas vão passar, vão se alimentar, vão ter a sombra no dia difícil e vão seguir a sua jornada. Isso é o que Deus colocou no teu caminho, no teu coração, de cuidar dessa árvore. E não vai ser fácil. Todos nós temos a nossa árvore. A minha árvore está tatuada aqui, ó. Sueli, Osiane e Lisandra. É a árvore que Deus colocou na minha vida para cuidar, cara. A minha árvore está tatuada aqui, ó. Que é o nosso propósito de fazer parte positivamente da história de cada vida que está lá dentro. E a gente vai passar, pessoas vão passar, sabe? E quando a gente está fraco, a gente olha e acha que não, eu sou um mau patrão, minha empresa não presta, eu não tenho capacidade. É por isso que fica um monte de gente. Se você vai conversar com um monte de empresário, o Laerte deve viver isso. 90% da galera fala: qual que é a maior dificuldade que você tem no negócio? Gestão de pessoas. Aprende o seguinte, meu irmão: tu é luz e vida na vida de outras pessoas. Você não precisa aprender a tolerar as diferenças, você precisa aprender a amar as diferenças. E saber que cada pessoa vai trilhar o seu caminho. A sua empresa é alimento e é refrigério, enquanto eles, cada um, trilha o seu caminho. E assim a gente continua prosperando nessa jornada. Passa para mim para o próximo slide. Só existe propósito de verdade, então a gente sai daqui com esse ensinamento. Eu já estou terminando. Quando tem quebrantamento. Quando a gente realmente deixa o nosso eu de lado e começa a viver aquilo que o nosso Criador colocou na nossa vida. Aquilo que quem soprou a vida na gente, só Ele sabe o nosso propósito. Se você ficar tentando encontrar dentro de você, você vai rodar. E nunca vai conseguir viver isso em excelência. Passa para o próximo para mim. Pode passar para o próximo. Para encerrar agora, por que eu estou aqui hoje? Eu acredito que a vida é regida por essas forças aqui, ó. A maior parte delas são as nossas emoções. Nós somos frutos das nossas emoções. Nós fazemos, agimos, somos bons ou somos maus, depende muito das nossas emoções, do nosso momento. Uma outra dose da vida é sobre o nosso inexplicável. Cada um dá o nome que quer. Para mim é Deus. Não dá para explicar isso. Nossos relacionamentos nos moldam. A sabedoria. E por último, pequenininho, dá quase nem para ler, é a razão. A gente não tem razão de nada. Todo dia a gente aprende uma coisa nova. Todo dia a gente está descobrindo uma coisa nova. O que a gente fala hoje, amanhã a gente vê, nossa, se eu pudesse voltar no tempo e apagar isso. Eu vejo um monte de gente falando que não se arrepende de nada. Eu queria ter essa autoconfiança dessa galera que fala: eu não me arrependo de nada que vivi na minha história. Não, se eu pudesse voltar, eu faria um monte de coisa diferente. Quanta gente eu magoei que eu não precisava ter magoado. Quantas palavras eu falei que eu não precisava ter falado. Mas por momentos de emoção, a gente acaba sendo levado e acaba fazendo besteira. Passa para o próximo para mim. Esse sou eu. Eu nasci no dia 12 de setembro de 87, lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Infelizmente, Deus não conservou esse cabelo louro, liso, lindo aí. Hoje tem esse negócio aqui, que a minha esposa vive brigando comigo aqui. E como toda criança que nasce em 87, o que eu queria? Nos anos 80, o que eu queria ser? Queria ser empresário, né? Não. Passa para o próximo, por favor. Eu queria ser um astro do rock, cara. Toda criança que nasce nos anos 80 queria ser um astro do rock. Com 12 anos de idade eu entrei para a igreja, aprendi a tocar violão.
E comecei a tocar na igreja, tocava guitarra, teclado, e queria ter minha banda de rock, queria ter um novo Oficina G3, sabe? É o que eu queria, era isso que eu buscava. Mas não foi isso que o meu Criador pensou para mim. Eu poderia ser, eu fui um bom guitarrista, mas eu era só uma caneta presa no coque. Passa para o próximo. E aí essas duas pessoas aqui, foram duas pessoas muito importantes na minha jornada. Meu pai e minha mãe. Por que essas duas pessoas foram muito importantes na minha jornada? Quando eu tinha meus 21 anos, eu achei que a minha vida estava resolvida. Eu achei que ali tudo ia bem. Eu tinha começado a trabalhar numa empresa de tecnologia, eu namorava uma menina já há alguns anos, minha casa estava ok, então, beleza. Daqui é crescer no emprego, casar e seguir a minha jornada. Um belo dia, numa sexta-feira, eu chego em casa do trabalho, tem uma carta em cima da minha mesa, da minha cama. Minha mãe tinha ido embora de casa. Naquele dia, tinha deixado só uma carta para mim, para minha irmã e para o meu pai. Foi um choque. Não sabia para onde minha mãe tinha ido, o que ela estava fazendo, não sabia de nada. Mas eu sabia como é que era o relacionamento dentro de casa. Não era um relacionamento abusivo, briga, nada disso, nada disso. Pelo contrário, era um relacionamento, relação meu pai e minha mãe, de falta de amor. Sabe, a gente não sentia amor ali. Minha mãe foi cansando disso durante os anos. Hoje, olhando para trás, eu a entendo muito. E ela tomou essa decisão de sair de casa. E eu sabendo como é que era esse relacionamento, nesse mesmo dia, diante de Deus, eu sempre conto isso, porque as pessoas podem achar que mudou, que foi alguma coisa, mas não. Meu pai simplesmente entrou no quarto e falou assim: você viu o que sua mãe fez? Eu falei para ele: eu vi. E falei para ele: você sabe que a culpa é sua, né? Aí ele falou para mim, sem briga, sem nada. O que meu pai falou para mim foi o seguinte: se você acha que a culpa é minha, faça como ela, arruma suas coisas e pode ir embora amanhã. Eu estava conversando com uma amiga do Ministério de Louvor da igreja, no MSN na época, e falei com ela: peraí só um minuto. E aí aconteceu isso, eu falei com ela o que aconteceu. Ela falou: eu falei com a minha mãe, vem aqui para casa, até que tudo se acalma. E nisso eu fiquei 8 meses morando de favor na casa dos outros. Foi um momento muito difícil na minha vida, por tudo que estava acontecendo com meus pais. E as pessoas que me acolheram são pessoas fantásticas, eu amo de coração, sou muito grato à vida deles. Só que é muito ruim você se sentir um estranho na casa dos outros. Então foram 8 meses muito difíceis. Eu tinha acabado de comprar uma motinha, uma Dafra, estava pagando, ganhava meus 700, 800 reais por mês ali, então não tinha nem condição de arrumar nada. Então eu fiquei 8 meses para conseguir acabar de pagar as parcelas, para conseguir sobrar um dinheirinho para poder alugar um cantinho para mim. E 8 meses depois eu aluguei a kitnet. Passa para a próxima, por favor. E essa é a única foto que eu tenho nessa kitnet. Fiquei vários anos nessa kitnet, morando lá, sozinho. Foi um tempo de muita solidão, muito difícil. Quando eu falo para vocês que talvez no momento mais difícil da tua vida você deve ter pedido algo para Deus, e hoje você vive esse algo e não se dá conta, foi aí. Nesse momento que eu estava sozinho, várias noites eu chorei debaixo do chuveiro, pedindo para Deus uma família. Porque eu não tinha mais pai, eu não tinha mais mãe, eu não tinha mais nada. Eu estava sozinho nessa kitnet. E por coincidência eu estava lendo um livro de negócios nessa foto. Deus já estava fazendo alguma coisa que eu não ia entender. Mais para frente. Passa para o próximo. E aí, com meus 27 anos, em 2015, a minha vida mudou assim, completo. Conheci a minha esposa, alguns anos antes. Minha esposa está aqui hoje, veio de Cuiabá. Ela veio de um outro casamento, já tinha 2 meninas. De repente, eu estava sozinho dentro de uma kitnet, orando a Deus, pedindo uma família. E pouco tempo depois, eu era pai de 2 adolescentes. Uma de 12 e uma de 17 anos. E sabe quando eu falei para você que a razão fica lá embaixo? É porque eu tinha razão de tanta coisa. Tanta coisa que eu achava assim, não, quando eu tiver a minha casa vai ser diferente. Quando eu tiver alguma coisa vai ser diferente.
A gente abre mão de tanta coisa quando a gente descobre o que é o amor de verdade. Sabe? Você começa a ver que, cara, você não tem nada. Você não tem nada. Essas duas meninas me ensinaram e me ensinam até hoje o que de fato é amor ou é amar alguém. Passa para o próximo. E como eu morava numa kitnet que ela já era toda mobiliada, eu fui vivendo a vida no modo Zeca Pagodinho. Né? Foi vivendo, deixa a vida me levar. Quando eu casei, eu não tinha nada. Porque a kitnet era mobiliada, então eu não tinha comprado nada. A minha primeira semana com a minha esposa e com as minhas filhas foi aqui, ó. O que eu tinha era um teclado, uma guitarra, um computador, que não era nem um notebook, um micro-ondas que eu tinha ganho, e eu tinha uma TV, que eu brinco lá, aquela TV, que ela tinha tomado um tiro de torresmo. Eu comprei ela usada de um botequim, o cara fritando torresmo, o torresmo explodiu na panela, bateu na TV, fez uma mancha preta na TV. Esse foi o começo da minha vida. E isso não tem muito tempo, não, gente. Isso foi em 2015. Em 2015, há 10 anos atrás, eu, minha esposa e minhas filhas dormíamos no colchão inflável no chão do quarto. E aí, eu tinha algum dinheiro guardado, uns R$4.000 guardado. Minha esposa, que veio do outro casamento, tinha vendido a casa, tinha pego mais um dinheirinho. A gente juntou os dois, mobiliamos um pouquinho a casa como dava. Passa para a próxima. Próximo slide, por favor. E aí, não sobrou dinheiro para o armário da cozinha. No caminho do trabalho tinha uma feira, eu pegava o caixote da feira, minha esposa pintava, eu botei na parede, foi o nosso primeiro armário de cozinha lá em 2015. Era caixote de feira. E assim a gente começou a nossa vida. Passa para a próxima. Nosso casamento foi um casamento comunitário. Consegui através daquele cara que está ali, através de um vereador lá, né? Tinha mais 40 pessoas casando lá em Alcântara, nesse dia, um calor de 50 graus, numa salinha mofada. Essa aliança que está ali, eu falei isso até conversar com o Davi. Então, a gente não tinha dinheiro. Então, eu paguei a minha esposa pagou a dela, parcelada em 12 vezes. Está aqui até hoje, já não sai mais do meu dedo. Porque eu não sei se você viu assim, mas do meu casamento para agora, eu engordei uns 2 quilinhos ali. Entendeu? Então, hoje já não sai mais do dedo. Preciso conversar com o Davi. Nossa lua de mel não teve lua de mel. A gente pegou o carro, veio para casa do meu pai na região, a gente parou na estrada para comer um pão com linguiça. E não tinha dinheiro para comprar 4 pães com linguiça, um para cada um. Foi 2 pães com linguiça que a gente partiu na metade. Dia do nosso casamento. Passa para o próximo, por favor. E aí, 1 ano depois, foi um dos momentos onde Deus começou a revelar o propósito dele na minha vida. 1 ano depois, eu estava quebrado financeiramente. Estava devendo R$15.000 por banco, lá para o Laerte. Estava devendo R$15.000, estava no LIS. O salário batia, o LIS comia, e o que sobrava do LIS era o que eu ia fazer a compra e tudo mais. E aquilo virou uma bola de neve. E aí, nos momentos mais difíceis, eu sentei com a minha esposa na beira da cama, conversei com ela, chorei nesse dia, porque eu estava me sentindo destruído como homem. Eu tinha falido a minha família, 1 ano depois. Casado de novo, tendo que comprar as coisas, fazer as coisas. Não que tivesse extrapolia nenhuma, mas não tinha experiência de vida para administrar aquilo. Teve um dia que a Osiane, que está ali, ela me pediu R$3,40 para pagar uma passagem de ônibus. Eu não tinha R$3,40. Minha esposa ia para Cuiabá, a gente juntava o dinheiro de uma passagem, minha esposa ia para Cuiabá para atender as clientes dela, fazer o cabelo lá das clientes, juntar o dinheiro para voltar e ainda ajudar na casa. E aí, aqui começou essa jornada, porque eu sentei com ela e falei, amor, a gente tem um carro, se a gente vender o carro, resolve o problema. Só que foi com ela, talvez vender o carro seja o que está me separando de um gatilho para uma depressão ou alguma coisa muito difícil. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar resolver isso sem precisar vender o carro. Se a gente não conseguir, a gente vende o carro. E aí eu comecei uma maratona diferente na minha vida. Passa para o próximo, eu vou adiantar por causa do horário. Mas pode passar para o próximo. É onde Deus faz as coisas e Ele começa a abrir espaço. Eu gravei alguns vídeos, botei no YouTube. Esses vídeos, não tinha minha cara, não tinha nada, dando uma aula de programação. Meu canal no YouTube tinha 14 inscritos. 14 inscritos. E eu recebi um e-mail de um cara que nunca tinha me visto na vida. Esse cara mandou um e-mail e falou assim, Túlio, eu vi os seus vídeos, gostei pra caramba da sua didática, da forma de ensinar, vi que você se aprofundou no assunto.
eu vou dar uma palestra num dos maiores eventos de programação sobre esse assunto que acontece na América Latina, aqui em São Paulo. Se você quiser, eu abro mão da minha palestra para você palestrar no meu lugar. Um cara que não me conhecia, que não sabia quem eu era, que nunca tinha visto a minha cara, eu nunca tinha dado aula na escola dominical. Tem gente que me conhece aqui, coisa sabe. Era eu e a minha guitarrinha ali, ou meu tecladinho. Eu nunca tinha dado aula na escola dominical. Mas é que Deus abriu esse espaço, vamos lá. Eu falei, cara, estou dentro. A minha palestra foi aceita, passa para o próximo. Eu fui lá, dei a palestra. No meio de 50 palestrantes, eu fiquei entre os 5 melhores, por votação do público. Voltei depois no evento online das melhores palestras. E a partir dali, Deus começou a revelar o propósito dele. Porque eu não dava aula, eu não sabia o que era dar aula. Meu negócio era tocar guitarra e programar. Fazer isso que eu estou fazendo aqui hoje era impensável. Passa para o próximo. E assim começou a empresa. No meu quarto, minha primeira empresa foi uma escola de programação, começou no meu quarto, um computador da Positivo de R$800, uma mesinha que não era nenhuma mesa, eram 2 cavaletes e uma madeira que eu comprei na Leroy Merlin, porque eu não tinha dinheiro para comprar mesa, a cadeira já não tinha mais estofado, não tinha mais nada, e assim começou essa jornada. Pode ir passando para o próximo agora, para ir mais rápido. 2016 foi assim que começou. 2017 a gente conseguiu mudar de apartamento, mas ainda estava dentro do meu quarto. Passa para o próximo. Em 2017 foi um dos momentos mais marcantes da minha vida, e esse é o ponto que eu vou pegar para encerrar aqui, para vocês entenderem isso. Esse, para mim, é um dos momentos mais marcantes da minha vida. Eu já vivi muitas coisas, mas o aniversário de 15 anos da Lisandra foi um dos dias mais importantes para mim. Por quê? Porque vocês sabem o que é o aniversário de 15 anos na vida de uma menina. E 1 ano antes dessa data, não existia perspectiva disso acontecer. Eu estava quebrado financeiramente. Ela ia ter que passar essa data talvez sem nem um bolinho. E Deus nos permitiu, nesse dia, fazer tudo simples, mas do jeitinho que ela queria. No nosso prédio mesmo, tudinho, e ela pôde ter esse momento marcado na vida dela. E marcou a minha vida. Foi um momento que eu comecei a entender o que Deus queria na minha vida. Passa para frente. Ali começou a nascer o que de fato é o Faça Parte da História. Ali eu tracei um plano de negócios, tinha faturado uns R$100 mil, tracei um plano de negócios que eu queria faturar 500 mil. Passa para o próximo. No ano seguinte, eu estava lá faturando, entrei no grupo de mentoria, gastei R$35 mil que eu não tinha para entrar nesse grupo. Pode passar para o próximo, eu vou acelerar por causa do horário. Saí do meu quarto, fui para o primeiro escritório, lá em Alcântara ainda. Pode passar para o próximo. Subi 1 ano depois que eu tracei aquele plano, 1 ano depois eu subi no palco para receber um prêmio do R$500 mil faturado, que eu tinha planejado, tinha acontecido. Pouco tempo depois, o pessoal dessa plataforma por onde a gente vendia, pode passar para o próximo, veio aqui em Cabo Frio entregar a placa do 1 milhão de faturamento, lá quando a gente conseguiu em 2019 o primeiro 1 milhão de faturamento da empresa. Legal? Pode passar para o próximo. Quando eu estava lá em Alcântara, eu tracei um objetivo e falei, daqui a 1 ano eu quero estar morando em Cabo Frio, num apartamento de frente para a praia e ter um bom carro na garagem. 1 ano depois, eu estava morando, não de frente para a praia, mas tinha vista a mar ali no Braga e tinha uma BMW na garagem. E aí as coisas continuaram acontecendo. Pode passar para o próximo. A gente comecei esse projeto que é a Sala dos Mestres, que é o que a gente mentora hoje os empresários, com uma salinha pequenininha, com 12 pessoas ali dentro que foram lá me ouvir, me deram crédito porque eu tinha para falar e ensinar. Pode passar para o próximo. Esse foi o começo da Sala dos Mestres, passa para o próximo. Hoje, tive acesso a pessoas que me ensinaram e me ajudaram muito nessa jornada, nessa caminhada. Passa para o próximo. O apartamento do Braga, aquela BMW mudou, hoje a vista é outra, a BMW é outra, Deus foi abençoando a nossa jornada. Passa para o próximo. Mas nada disso para mim tem grande valor. O maior valor para mim está aqui. Lembra que eu falei que a nossa vida é regida pelas emoções? Naquele dia eu falei algo pela minha emoção. E meu pai respondeu pela emoção dele. Eu tenho certeza que não era o que não era o que o meu pai queria naquele momento. Mas era a emoção. E a emoção faz a gente fazer muita coisa ruim na vida. Deus restaurou a aliança com a minha mãe, com meu pai, isso aqui eles lá em casa, minha família. Passa para o próximo.
Essa é a minha família hoje. Deus hoje ainda nos deu condição de estar cuidando da nossa velhinha aqui, que é minha sogra, que hoje tem Alzheimer, está cega, já não anda mais, precisa da gente. Deus nos deu essa condição de poder estar cuidando dela. Passa para o próximo. Esse projeto que começou desse jeito, pode passar para o próximo, hoje está desse jeito. Hoje é isso que a gente faz para estar ajudando esses empresários. A gente se reúne 3 vezes por ano nesse projeto. Pode passar para o próximo. Pode passar para o próximo. A diferença entre quem chega e quem desiste é continuar. Não tem essa de que fulano sabe mais do que eu, fulano sabe menos do que eu, fulano é bom, fulano é ruim. Não, não. Só continua, cara. Se o que você tem no seu coração veio de fora, veio de cima, só continua. Deixa Deus trabalhar, só continua. Passa para o próximo. Pode passar para o próximo. Pode passar para o próximo. Aqui, ó. O plano de Deus para que você viva seu propósito. Ter clareza do seu chamado, desejar o propósito acima de qualquer outra coisa, entregar o controle do processo, abrir mão do que é valioso para seguir o que é eterno, aceitar que o processo deixa marcas que nos transformam e passar pela experiência do quebrantamento. Quando essas coisas acontecem na nossa vida, você pode ter certeza que você está caminhando em direção ao seu propósito. O pessoal está com um vídeo aí, tem um vídeo de 1 minutinho, que é o fechamento disso tudo, que é o porquê a gente faz o que a gente faz. Hoje eu tenho um propósito muito claro no meu coração, fazer parte positivamente da história das vidas e das pessoas que cruzam o nosso caminho, seja nossos clientes, seja nossos colaboradores. E é assim que a gente tem feito isso lá. Poder passar o vídeo. Bom, muito bom, pessoal. Queria agradecer ao Túlio por compartilhar essa história, né, Laerte? Verdade. Agradecer vocês que estão aqui hoje com a gente. E assim, o que mais me chamou a atenção, Túlio, que você falou muito sobre o propósito. Pode sentar aqui no meio, por favor. E durante toda a palestra passou um filme na minha cabeça, porque quando a gente começa a empreender, se a gente não tiver um propósito forte, a gente não supera os desafios. Você falou muito bem,
a traição, a pessoa que trabalha nela sai, monta concorrência, tudo isso influencia, mas quando você sabe o seu propósito, sabe para que você foi chamado, você consegue superar. O Alexandre vai estar aí com o pessoal, eu vou fazer uma pergunta aqui, mas se você quiser fazer uma pergunta, já se prepara, que a gente vai ter esse tempo aqui agora com o Túlio, extrair um pouquinho dele, né? É aqui de Cabo Frio, mas tem muito conhecimento para compartilhar com a gente. Eu separei aqui, Túlio, uma pergunta para você, que é a seguinte: qual é a maior dificuldade das pessoas em viverem o seu propósito? Do seu ponto de vista, com a sua experiência, por que as pessoas não conseguem viver isso? Eu vejo isso assim, o que eu compartilhei no começo aqui, né? A gente tenta encontrar o nosso propósito olhando para a gente mesmo, né? Então, a gente está sempre tentando buscar mais conforto, mais dinheiro, mais status, mais aplauso, mais coisas para a gente mesmo que alimentam o nosso ego, né? E propósito não se vive assim, né? Porque você vai até viver alguns momentos bons e você pode até se blindar por aquilo, né? Você pode criar situações, que é o que acontece com a gente na nossa vida. A gente vai passando algumas coisas que a gente vai se blindando, né? Então a gente começa a se blindar e a gente pode ter uma vida linda, uma vida maravilhosa a nível de conforto e tudo mais, mas a gente nunca chega a viver 100% da essência daquilo que Deus chamou a gente, porque propósito só existe quando ele transcende o nosso bem próprio. Então, assim, a grande dificuldade é essa, porque a gente tem a tendência de olhar mais para dentro do que olhar para fora, né? E o ser humano, quando Deus soprou a vida lá em Adão e Eva, ele tinha um propósito para fora e não para dentro. Porque Deus já era completo em sua plenitude, ele já era o todo, ele já era onipresente, onipotente, onisciente, então ele não precisaria disso, senão por fazer por outros e pela vida de outros, para que a gente pudesse ser alcançado como hoje. Então, o grande desafio do propósito é esse, é haver um quebrantamento de verdade na nossa vida e a gente entender que o que a gente faz é pelo outro, não é pela gente. Quando a gente bota essa ótica e esse olhar no outro, é onde o que acontece com a gente deixa de ser importante. E é onde eu não desvio no momento difícil. Aconteceu alguma coisa, a empresa não foi bem, alguém roubou, alguém saiu, alguém traiu, alguma coisa aconteceu, mudou o governo, alguma coisa e tal. Se eu estou olhando para mim, eu me desespero. Eu acho que eu não sou capaz, eu acho que eu sou incompetente, eu acho que eu não fui tão bom, eu acho que está faltando alguma coisa em mim e tal, eu me desespero. Mas se eu começo a olhar que é pelo outro e que eu estou fazendo a minha parte pelo outro, fica mais leve da gente viver esse propósito. Muito bom, interessante que ele está falando, e eu fui lá, estive na empresa, vi isso de perto, sabe, Laerte? E as pessoas trabalham realmente com um olhar diferente, com uma felicidade, o clima é leve, é assim, parece que você nem está em Cabo Frio, tão legal que é, bacana. Laerte, sua pergunta para o Túlio, por favor. Primeiro, parabéns aí pela tua história, né? E eu vi que não foi fácil, né? Foram vários desafios. E no dia a dia, a gente tem bastante clientes e a gente vê que desistem até por muito menos do que você passou. E o que eu queria saber de você? Teve momentos que você já pensou, de fato, em desistir? Ok? E se não, o que foi de âncora para que você perseguisse, de fato, o teu propósito? Você, como falou, você largou um emprego que ganhava 1.000, para ganhar 700, você fez uma renúncia, né? Mas você tinha um propósito definido para você. Em 2018, eu tracei um plano, e nesse plano, era um plano para 2030. E eu coloquei que eu tinha 4 colaboradores em 2018 na empresa, e eu botei que até 2030 eu queria ter 50 vidas lá dentro. Eu queria poder mudar diretamente a vida de 50 pessoas. Devolver a vida para essas pessoas. Tirar do mercado de trabalho tradicional, onde a gente sabe que é puxado, que não é fácil, que tem muita gente sobrevivendo nesse mercado, né? Onde as pessoas ganham dinheiro, mas não tem tempo de usar. Não tem tempo com a família, não tem tempo de viver as coisas que são primordiais. E num dos momentos da minha vida que foi mais marcantes foi, eu trabalhava CLT e minha mãe sofreu um aneurisma. Ela foi encontrada desmaiada, teve um aneurisma e fiquei sabendo de toda a situação. Ela foi internada e o dia de visita no hospital era numa quinta-feira. E era dia de trabalho, CLT. E eu tive que ir, normalmente, lá falar com o patrão, falar, olha só, vou ter que visitar, não vou poder vir trabalhar. Normal, meu patrão, um cara super do bem, super gente boa, jamais ia me negar. Mas na noite anterior de eu pedir para ele, aquilo me fez refletir muito na minha cabeça. Ele falou assim, cara,
eu estou indo pedir permissão a um estranho para poder ir visitar a pessoa mais importante da minha vida. Falei, onde está a minha felicidade, cara? Minha felicidade está em algo que eu posso perder, velho. E aí, quando eu abri a empresa, eu abri com esse... Quando eu abri a empresa, não, mas quando as coisas começaram a caminhar, eu comecei a encontrar esse propósito de... Em 2018, eu falei, cara, eu vou mudar a vida de 50 pessoas. Só que eu tinha 4. 2018, 19 as coisas começaram a andar, de 4 foi para 6 pessoas. 2020 foi a pandemia. Como é que você cresce o negócio? E aí, no final da pandemia, eu peguei Covid, e aí eu voltei numa baixa, sabe? Falei, cara, pandemia... Eu quero 50, eu tenho 6 pessoas aqui, ainda tive que demitir um durante a pandemia. Começou a ficar distante, sabe? A promessa ficou muito distante. E aí eu voltei da pandemia muito mal, comecei a mudar o meu comportamento dentro da empresa e eu comecei a fazer um plano para não precisar trabalhar mais. Eu falei, cara, vou pegar algumas pessoas importantes, vou abrir algumas unidades de negócio, vou entregar isso para alguma dessas pessoas, montar uma espécie de franquia dentro da própria empresa, onde cada empresa paga royalty e eu fico só na administração e não preciso trabalhar mais. Só que isso começou a me fazer mal, velho. Eu comecei a ficar mal mesmo. Eu comecei a estar irritado em coisas que eu não era irritado. Eu comecei a responder mal às pessoas em coisas que eu não respondia mal. Eu comecei a ver que aquilo não era eu. E aí foi onde Deus resgatou esse coisa e falou assim, não, peraí, mas você não está fazendo isso para se aposentar, você não está fazendo isso para ter mais dinheiro na conta, não é por isso que você está fazendo, você está fazendo isso porque você queria mudar a vida de 50 pessoas. E se você quer mudar a vida de 50 pessoas, cara, nem começou, velho, você já vai parar? Foi onde eu voltei e falei, não, peraí, precisa de um jeito diferente. Foi onde eu desfiz toda essa estrutura que eu comecei a montar para me aposentar, assumi a rédea de tudo de novo, e a gente saiu de 6 para 13, de 13 para 30. Em um ano ali, o negócio começou a andar. Então, tem momentos difíceis e tudo mais, mas quando o teu propósito excede o seu bem próprio, nesse momento difícil é onde o vento bate, mas a árvore continua firme ali. Muito bom, muito bom, muito bom. Alexandre, alguém fazer a pergunta para o Túlio aqui? Levanta a mão rapidinho. Aqui tem uma pessoa que fazer uma pergunta para o Túlio. A gente vai ouvir aqui a pergunta e o Túlio vai responder. Meu nome é Maria Ângela, primeiramente boa noite a todo mundo que está aqui. E algo me chamou a atenção quando ele falou que não terminou a faculdade, é isso? A minha primeira pergunta, que eu queria saber se essa faculdade que você não terminou foi na área que você atua, e a gente entende que não é só pelo conhecimento humano, é propósito. E se durante esse período, tudo que você desenvolveu foi com experiência dentro dos lugares que você passou. Você adquiriu experiência e, através disso, deu continuidade ao seu propósito, mesmo tendo largado a faculdade. Foi isso? Foi na área, eu fazia sistema de informação, aqui na Estácio, e eu já trabalhava como programador na época. E aí, por uma série de questões logísticas e tudo mais, eu comecei a ver... Perdão, você trabalhava como programador ainda fazendo a faculdade? Fazendo a faculdade. Você fazia e tinha experiência prática ao mesmo tempo? Isso aí. Só que eu comecei a ver que o que eu estava aprendendo não estava me ajudando na prática, né? Não que faculdade não seja importante, não, pelo contrário, eu valorizo pra caramba. Só que eu não fiz a faculdade, mas eu investi pra caramba em aprendizado, em treinamentos, em aprendizado. Eu fui fazer parte de grupos de negócio, eu fui estar junto com outros empresários, porque uma coisa é você ter um propósito, você ter o caminho, Deus revelou aonde você vai chegar. A outra coisa é a caminhada até lá. Então, até lá, a gente tem que passar esse deserto. São 40 anos ali dentro do deserto, muitas das vezes, que a gente vai aprendendo, acertando e errando, né, ao longo dessa jornada. Então, muita coisa veio do dia a dia, da vida, das pauladas que a gente toma e a gente tem que aprender, mas teve bastante investimento a nível de conhecimento, de fazer curso, fazer treinamento, de estar muito próximo de pessoas que já trilharam um caminho que eu gostaria de ter trilhado. Talvez esse foi um dos grandes... dos maiores momentos, das maiores viradas para mim, foram com mentores. Pessoas que já estavam onde eu gostaria de estar, que olharam para mim com compaixão e me ajudaram e me deram alguma orientação naqueles momentos. Nada, tá? Nada. Obrigada pela resposta. Mais uma pergunta aí, Alexandre? Mais alguém? Tem? Não? Então, pessoal, eu queria que você ficasse de pé, agradecer ao Túlio, muito obrigado pela palestra, pelo compartilhar o conhecimento. Laerte, né, Laerte? Estamos aí. Verdade. E a próxima edição de Sacar, na verdade, a próxima temporada, nós iremos
anunciar em breve o formato e tudo, e agradecer a todos vocês aí que estão com a gente. Mesmo diante de desafios de empreender, se você é evangélico ou não é, eu queria te fazer um convite. Nós temos aqui na Laerte os cultos, quinta-feira, domingo, 3 cultos, 10, 18 e 20 horas, você é o nosso convidado. Queria que você fechasse seus olhos, vamos fazer uma oração de gratidão a Deus por esse dia, por esse momento, e que o Senhor possa nos abençoar. Pai, nós somos gratos a Ti por cada pessoa que está aqui, por cada família representada, pelo Túlio que compartilhou a sua experiência. Somos gratos ao Senhor pelo dia de hoje, porque independente das circunstâncias, dos desafios, o Senhor continua cuidando de nós, Pai. Nós te pedimos as suas bênçãos para cada pessoa que está aqui, para que quando elas forem para casa o Senhor guarde no caminho, que amanhã seja um dia abençoado e que essa semana de novembro, que começa hoje, dia útil, segunda-feira, o primeiro dia útil da semana, amanhã temos a terça, quarta, quinta, seja uma semana abençoada para cada um de nós. Nos guarde, nos abençoe, nos prospere, nos dê sabedoria e discernimento, assim como o tema do Issacar é, Pai, discernimento do tempo, do modo, das estratégias que devemos tomar e decidir sobre esse tempo presente diante dos desafios que nos são apresentados. Guarde a nossa casa, a nossa família, todos nós, em nome de Jesus, amém. Se você crê, dê a melhor salva de palmas para Jesus nessa noite. Obrigado, amém. pessoal. Até a próxima.